Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, nosso Criador, o amor e a ternura e a misericórdia de Jesus Cristo, nosso irmão e Redentor, a luz e a força e a santidade do Espírito Santo, Paráclito, Consolador, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao programa Palavra para o Teu Dia da Comunidade Lux Divina. Aí onde está a realidade, na circunstância concreta do seu dia, com ideias claras e distintas. Ore comigo, ore conosco, ao Deus da vida, ao Senhor que é nosso Deus e é nosso Pai. Oremos. Ó Jesus vivente em Maria, vindo viver e reinar em nós, consagra-nos hoje e sempre a sabedoria, para vivermos só para vós, vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho deste dia extraído de São João, capítulo 8, versículos 21 a 30. Naquele tempo disse-lhes Jesus ainda: Eu vou-me embora. Vós haveis de procurar-me e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Diziam então os judeus: irá ele matar-se? Pois está a dizer: para onde eu vou, vós não podeis ir. Ele foi-lhes dizendo: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Ora, eu disse-vos: morrereis no vosso pecado, porque se não acreditardes que eu sou, morrereis no vosso pecado. Perguntaram-lhe então: tu quem és? Disse-lhes Jesus: em absoluto, o que precisamente vos digo. Tenho a vosso respeito muito que dizer e que julgar, pois aquele que me enviou é verídico, e eu, o que lhe ouvi, ao mundo o comunico. E eles não perceberam que lhes falava do Pai. Disse então Jesus: quando elevares o Filho do Homem, então sabereis quem sou, e que por mim nada faço, mas conforme o Pai me ensinou, é que falo. Aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu sempre faço o que é do seu agrado. Enquanto assim falava, muitos acreditavam nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor, por este santo Evangelho. Perdoe-nos, Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Caríssimos irmãos e irmãs, durante este tempo final da Quaresma, vamos continuar a meditar o Evangelho de São João até chegarmos ao final deste tempo de graça, esse tempo favorável em que fomos discorrendo as leituras para que nos ajudassem a entrarmos nesta intimidade com o Senhor. E hoje há um tema importante para refletirmos à luz do Evangelho que acabamos de ouvir. Ontem Jesus dava a volta aos fariseus através da maneira como julgou o processo o processo da mulher adúltera. E ele mostrou-se ao mesmo tempo como juiz e como advogado. Sim, é bonito percebermos isso, que aquele que intercede, o nosso juiz é ao mesmo tempo o nosso intercessor. E foi esta posição de Jesus no Evangelho que ouvimos ontem. Hoje a liturgia apresenta-nos então esta controvérsia, esta disputa teológica entre Jesus e os judeus, assim como São João gosta de denominar. É curioso que, ouvindo um teólogo que há uns tempos, sobre essa expressão que é muito recorrente no Evangelho de São João, e que de certa forma criou também uma certa hostilidade em relação aos judeus. Os judeus mataram Nosso Senhor,
E então esta ideia, aliás, ao longo da literatura cristã e ao longo da tradição cristã, ouvimos muito esta expressão, os pérfidos judeus, ou seja, colocando esta carga negativa sobre o povo judeu. E dali nasce também muito o antissemitismo em relação ao povo judeu. Mas a verdade é que um grande teólogo, refletindo, e quem é que poderia ser o grande teólogo? Ratzinger. Refletindo a questão da expressão do nome judeu no Evangelho de São João, faz-nos perceber que São João não se refere aos judeus enquanto povo, mas refere-se aos judeus enquanto os habitantes da Judeia. Sabemos que o mapa de Israel, e cito de memória, temos no norte a Galileia, no centro a Samaria, e depois temos embaixo a Judeia, onde está também Jerusalém. Portanto, percebemos, deixa-me confirmar aqui, acho que tenho aqui nesta Bíblia, não sei. Não, esta não tem. Mas a verdade é essa que acho que é mais ou menos isto que eu acabei de dizer. E portanto, este teólogo dizia que Jesus, perdão, São João, e bem como toda depois da tradição cristã, a referência que faz é ao povo hebreu que vive na Judeia. Portanto, não é ao povo judeu em si. Então, aproveitamos este momento também para elucidar esta verdade, não é? Portanto, não é que os judeus estão perdidos e como nós achamos, não, ou seja, há esta consciência, então, do ponto de vista teológico. O texto que acabamos de ouvir apresenta-nos, então, podemos pensar em quatro pontos que nos fazem refletir mais sobre também este tempo da Quaresma. E a primeira coisa que, sob maneira, o texto nos faz refletir é sobre a identidade, a origem e identidade divina de Jesus. Sabemos, através do Antigo Testamento, quando Moisés pergunta a Deus, na revelação da sarça ardente, e Deus diz: Eu serei aquele que serei, em hebraico, né? Ou seja, dizendo que o hebraico não contém o presente na forma do verbo ser, no presente indicativo, e a forma é sempre no futuro. Portanto, eu serei aquele que serei. E aqui, esta expressão usada em grego, eu sou, lá de cima, Jesus é bastante claro, e estamos no versículo 23, e ele diz: Pois dizendo, vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Portanto, é uma referência que Jesus faz da sua identidade, porque, como já várias vezes citei, São Tomás de Aquino, que faz questão de dizer que a identidade de Jesus na cruz, a identidade divina está velada. Os homens reconhecem que aquele é o filho do carpinteiro, filho de Maria, de José, mas não conseguem não conseguem perceber que ele é o Senhor, ele é o Curios. Eu tenho aqui uma anotação que eu faço aqui do versículo 24, dizendo assim: Jesus identifica-se com Deus na expressão eu sou, que invoca o Antigo Testamento, a pessoa de Deus. Isso deve ter escrito em 2008, esta nota. Mas a verdade é esta a origem de Jesus. E ao mesmo tempo que ele diz eu sou lá de cima, e vós de baixo, ao mesmo tempo ele diz eu sou. Portanto, disso morrerei nos meus pecados, se não acreditardes que eu sou. Ou seja, Jesus apresenta-se como Deus. O segundo ponto, para não nos perdermos, que o nosso tempo já voa, ele, ou seja, nos fala claramente da necessidade da fé. Quem não crê em Cristo morrerá, ou seja, é importante. A fé é um dom de Deus. Ou seja, nós recebemos a fé como um dom, esta interpelação, e ao mesmo tempo respondemos, ou seja, temos a revelação e a fé como resposta da revelação de Deus a cada um de nós. Portanto, a fé é a consequência da revelação do amor de Deus aos homens, ou seja, a mim concretamente, a si concretamente. Portanto, é importante que acreditemos em Jesus, porque senão morreremos. O texto é claro. Perguntaram-me então, tu quem és? Diz absolutamente aquele que enviou. Eles não perceberam quando
Jesus, mas o texto nos diz de maneira muito clara que se não acreditares no versículo 24, ora, eu sou, porque se não acreditares que eu sou, morrereis no vosso pecado. Sabemos a importância do verbo crer dentro do Evangelho de São João. Crer que está constantemente em oposição à incredulidade, à falta de fé. E a falta de fé representa literalmente um obstáculo à compreensão da pessoa de Jesus. Atenção àquilo que digo. Quem não tem fé dificilmente compreenderá quem é Jesus. Quem não tem fé dificilmente compreenderá o mistério e a mensagem e a missão de Jesus e quem verdadeiramente é Jesus. Há de olhar Jesus numa perspectiva humana, há de reduzir o ser de Jesus à dimensão humana sem conseguir dar o passo para a transcendência. Outro ponto e não menos importante, é a questão da elevação de Cristo, da sua crucifixão. Ele diz que eu serei elevado, né? Ou seja, ele diz daquele que me enviou é verídico. Não perceberam a palavra? Então diz quando, no versículo 28, quando elevardes o Filho do Homem, quando elevardes o Filho do Homem, então sabereis que eu quem sou. Ou seja, Jesus faz aqui a referência à sua crucifixão. Ou seja, ele consegue eh, prever aquilo que está para acontecer. E aqui também há uma referência em relação a Moisés, quando desce do monte, ele leva a serpente para curar aqueles que tinham cometido o pecado da idolatria. Portanto, agora Jesus também é elevado na cruz, é razão para a salvação do ser humano. Ou seja, a elevação de Jesus foi uma graça para nós, porque através do seu sacrifício, da sua imolação, ele restituiu-nos a salubridade física e espiritual. Sim. E para terminar, percebemos então que o texto nos fala literalmente da unidade entre o Pai e o Filho. Ou seja, esta unidade que é aquilo que nós chamamos a relação trinitária, né? Como não recordar o professor Joana Ancona, que foi uma professora de Teologia Trinitária. Caro irmão e cara irmã, o que é que podemos aprender disto? Jesus é Deus, a necessidade da fé, Cristo foi crucificado para sermos salvos e Cristo é Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém.